Boa noite a todos. Hoje deu certo a gente entrar ao vivo, né? Eu sou a doutora Fernanda Bueno, sou cirurgiã endoscopista, e eu estou aqui com a equipe médica da Endovale, né? Para quem não conhece, a Endovale é uma clínica de endoscopia e colonoscopia, e uma das queixas muito frequentes na clínica que fazem os pacientes procurarem os exames é o refluxo. E por isso a gente decidiu falar sobre esse tema hoje, né? Eu espero que a gente consiga responder todas as perguntas e vocês vão poder depois mandar no chat para a gente. Nós vamos iniciar com algumas perguntas que já foram enviadas no Instagram anteriormente e depois a gente vai partir para as perguntas do chat, tá bom? Mas fiquem à vontade, perguntem e vamos interagir, que hoje é para a gente entender um pouquinho dessa doença do refluxo gastroesofágico, tá bom? Exatamente. Vamos lá, Vinícius. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vinícius, eu sou administrador do Núcleo de Obesidade da Endovale, que é uma outra parte da Endovale, tá? E hoje eu vou conduzir, passar as perguntas aqui que vocês mandarem no chat, eu vou passar também para o pessoal responder para vocês. Antes de tudo, eu queria convidar todo mundo aí para visitar nosso site, clinicaendovale.com, e também o nosso canal do YouTube. Inclusive, a live de hoje já está sendo gravada e depois ela vai estar disponível lá no YouTube. Para quem quiser entrar, eu vou colocar todas as perguntas e um link para quem quiser ver especificamente a pergunta, não quiser assistir a live inteira, é só clicar lá e consegue ver a pergunta que tiver dúvida. Bom, posso começar então? Pode passar, pessoal? Vou enviar, então. Pode ir. Bom, eu vou começar pelas perguntas que o pessoal já mandou para a gente anteriormente. A gente já selecionou algumas e já organizou aqui. Então, a primeira pergunta é a mais básica, né? O que é refluxo? Essa pergunta eu acho que eu vou deixar para a doutora Fernanda perguntar. O que é refluxo? Tá joia. Bom, o refluxo, né, ou a doença do refluxo gastroesofágico, que também é conhecida pela sigla DRGE, né, nada mais é que um fluxo retrógrado do conteúdo do estômago e do duodeno para o esôfago, né, e muitas vezes até para fora do esôfago, tá? Então, esse conteúdo ele pode ser ácido ou alimentar ou outro conteúdo, né? A doença do refluxo ela é muito prevalente na nossa população, né? Ela tem uma incidência aqui no Ocidente por volta de 20% e no Brasil por volta de 12%, né? E ela é uma doença que ela varia de intensidade, então a gente vê desde sintomas muito leves, que não incomodam o paciente, não interferem na vida, até sintomas mais graves, que realmente alteram a rotina diária do paciente, né? É importante lembrar que todos nós já sentimos algum refluxo, né, em algum momento da nossa vida. Esse é um sintoma frequente, especialmente quando a gente faz alimentações copiosas, né, em grande volume, ou gordurosas, a gente costuma sentir esse alimento queimar, né, essa sensação de queimação atrás do peito. Então, é um sintoma que pode ser considerado fisiológico, né? E também pode ser considerado patológico. Oi, Vinícius, pode falar, desculpa. Pessoal, é que aqui hoje só tem médico, né? Aí eles têm mania de conversar no Medicase e falar umas palavras difíceis aí. Então, eu falo o que é copioso, uma alimentação copiosa. Uma alimentação copiosa é uma alimentação em grande volume. Então, quando você come muito, né? Quando você come muito, especialmente coisas pesadas que a gente fala, que é alimentos gordurosos, basicamente, né? Aquela feijoada então, a gente pode... e tal. Isso, exatamente. Então, a gente sente essa sensação de queimação, fica incomodando atrás do peito, né? E isso é um refluxo que a gente diz fisiológico, né? Para ser considerado um refluxo patológico, a gente tem que ver esse sintoma, né, praticamente mais de 2 vezes por semana, por mais de 4 semanas. Então, a gente tem um tempo para definir que isso é uma doença do refluxo, né? Não é um sintoma simples por uma alimentação, e sim uma patologia, tá? E dentro disso, quais são os sintomas, então, doutor? O que a gente sente, né, para falar que eu tenho o refluxo? Então, a gente divide esses sintomas em sintomas típicos e atípicos, né? Os sintomas típicos são os que acontecem com mais frequência. Então, eu já estou falando menos Medicase, né? Então, os típicos são os que acontecem com mais frequência. Senão não entende. Hoje o objetivo é todo mundo entender tudo, né? Os sintomas típicos, então, são os que acontecem com maior frequência na população, que é a chamada pirose, né? Que nada mais é que aquela queimação que a gente fala, assim, tipo, estou pegando fogo atrás do peito, né? Essa é a pirose. E a regurgitação,
que é a volta daquele conteúdo. A gente sente voltar, o paciente fala, parece que eu tô com uma bola, ele fica voltando aqui atrás do peito, né? Essa é a regurgitação. Então, a pirose e a regurgitação são os 2 sintomas típicos. A gente tem alguns outros sintomas que não são típicos, que é a minoria da população que apresenta, né? Mas eles também são características do refluxo, né? Acontecem quando a gente tem um refluxo. Mas isso a gente comenta depois um pouquinho mais para frente, tá bom? Perfeito, tá ótimo. Bom, vamos passar para a próxima pergunta. Essa pergunta eu vou mandar para o Dr. Felipe. Quais alterações podemos observar durante uma endoscopia num paciente que tem refluxo? Boa noite a todos, né? Meu nome é Felipe, eu sou médico endoscopista da Clínica Endovale, né? E formado pela Faculdade de Medicina da ABC, onde eu fiz a especialização de endoscopia digestiva, né? Bom, tem aqueles pacientes que têm a doença do refluxo, mas não tem alteração na endoscopia, né? E a grande maioria, aliás, a grande maioria não, e tem aqueles pacientes que têm a doença do refluxo e tem alteração na endoscopia, principalmente naquela doença do refluxo erosiva, né? E as principais alterações que nós vamos observar nessa endoscopia são, assim, alterações ali da mucosa do esôfago, né? Ela fica uma mucosa, por conta desse refluxo do conteúdo gástrico, ela fica uma mucosa um pouco espessada, esbranquiçada, né? Outra alteração que nós vamos observar ali são as formações de erosões, né? Ali entre a transição do esôfago e do estômago, né? E erosões são os machucadinhos, né, Sim, os machucadinhos, né? Uhum. Que são, assim, esses machucadinhos, eles podem ser desde pequeno, né, até ocupar ali quase toda a circunferência do esôfago, né? Temos também formações de alguns pólipos, principalmente ali na alteração, na transição entre o esôfago e o estômago, né? Esses pólipos, eles são formados por esse conteúdo gástrico retrógrado também, em direção ao esôfago, né? O conteúdo gástrico, ele é ácido, né? Ele machuca. Sim, sim. Essa região não é para ter, né? Ácido. Não. Também observamos ali formação de hérnias de hiato, né? Que é quando, por uma alteração anatômica ali, o estômago ele sobe um pouquinho em direção ali ao tórax e pode dar também refluxo, né? Uhum. E outras alterações que podemos observar aí na endoscopia são as complicações, né? Principalmente estenose, que é a diminuição da luz ali do esôfago, né? Sangramentos, a formação de úlceras, tá? E a formação de anéis, que a gente fala. Esses anéis é como se fosse uma estenose também em decorrência desse refluxo, né? Não sei, tem alguém mais que quer complementar alguma coisa que faltou? Não, eu acho só interessante, eu não sei se todo mundo sabe, o esôfago é aquele órgão que está entre a boca e o estômago, né? Sim. Eu devia ter falado isso no comecinho, quando eu comecei a explicar, mas para quem não sabe, é o pertuito, é essa passagem da boca para o estômago, né? Então, quando volta o conteúdo do estômago para o esôfago, a gente diz que queima esse órgão que está aqui, né? Entre a boca e o estômago, tá? Porque lá no finalzinho do esôfago tem que estar fechado, né? A comida desce, fecha, e aí fica ali no estômago e é onde faz a digestão. E aí, quando esse conteúdo do estômago sobe, é aí que acontece o refluxo, né? É isso? Exatamente. Sim. Uhum. Exatamente. Perfeito. Então, assim, né, na endoscopia dá para ver bastante sinal de refluxo, ajuda bastante no Sim, diagnóstico. Dá e é muito importante, importante a realização fazer da endoscopia aí no auxílio do diagnóstico aí. E é bem importante isso mesmo, porque muitas vezes a endoscopia ela vê mais os sinais do refluxo do que o refluxo propriamente Sim. dito. A gente não vê, na verdade, o conteúdo voltando a hora que a gente está fazendo o exame. Às vezes Sim. pode ver, mas na maioria das vezes não vê. A gente não vê esse conteúdo voltando na hora que a gente está fazendo o exame. A gente vê a consequência dele, né? Então, a gente vê o que esse conteúdo voltar tantas vezes, o que ele causou no órgão, né? Então, a endoscopia, ela vê essa sequela, né, do refluxo, na verdade. A diferença entre o refluxo e a doença do refluxo, né? A doença é o que são as alterações que a gente encontra, né, ao fazer o exame. O refluxo é um sintoma, né? Então, tem um sintoma de refluxo, né? Mas
A gente analisar a endoscopia aí é uma outra parte, né? Exato. É, Por isso que é ideia de aquilo, fazer exame. a pessoa pode ter um refluxo e não ter a doença, né? Exatamente. Né? Sim, Exatamente. exatamente. Então, por isso que é a importância, Entendi. né? Então, deixa eu ver se eu entendi. O refluxo é um episódio. A doença é quando esse episódio se repete, É é frequente. frequente, né? Sim. Isso. Entendi. E para caracterizar a doença é necessário alguns testes terapêuticos, alguns exames, então a gente precisa realmente disso, para poder caracterizar isso Ah, como tá. realmente uma doença. Mas é Tá? bom a pessoa lembrar, como eu falei, que se ela tem mais de 2 episódios por semana, por mais de 4 semanas, isso é o principal alerta que ela pode estar com a doença do refluxo, né? A principal sintoma, diagnóstico clínico que a gente fala, né? Então, Certo. se ela vê que ela está frequente, esse sintoma do refluxo, né? Essa sensação de refluxo é tão frequente, ela tem que investigar se ela não tem a doença do refluxo. Perfeito. Exatamente. Tá ok, então. Né? Vamos passar para a próxima? Bom, essa daqui já. Vou aproveitar o Dr. Júlio aí. Dr. Júlio, o paciente está falando aqui. Tenho sintomas de refluxo, mas minha endoscopia veio normal. Pode isso? Sim, vamos lá. Primeiro eu vou me apresentar, eu sou o Dr. Júlio, eu sou médico endoscopista, sou médico gastroenterologista, tá? A gente teve, a grande maioria aqui teve uma formação lá na Santa Casa, lá em São Paulo, tá? Então, vamos lá, respondendo essa pergunta, né, um sintoma do refluxo com endoscopia normal, né? Isso pode acontecer? Sim, então vamos primeiro levar em consideração o que é a endoscopia, né? Então, a endoscopia, para o diagnóstico do refluxo, ela tem uma sensibilidade, ou seja, de a endoscopia ser certa, ser o diagnóstico do refluxo em mais ou menos uns 40% dos pacientes, tá? Então, assim, essa sensibilidade é uma sensibilidade que a gente fala que é uma sensibilidade que não é tão alta, né? Então, por exemplo, o paciente tem um sintoma típico, sinto esquentar, queimar atrás do peito, 40% a 50% dos pacientes, eles vão ter o diagnóstico do refluxo. E para aqueles pacientes que a doutora Fernanda falou que tem o sintoma atípico, né? Então, aquela tosse, conteúdo asmático, rouquidão, né? Então, esse diagnóstico chega em mais ou menos de 20% a 30%, tá? Então, por isso que a endoscopia, nesse caso, podem vir normais, tá? Então, principalmente aqueles que têm o sintoma atípico, tá? E aí, o que é o mais interessante, tá? É até bacana guardar, tá? 70% mais ou menos dos pacientes, eles têm uma doença do tipo não erosiva, tá? Então, erosão, como a gente falou, né, são aquelas feridas ali no esôfago, né? Então, a gente entende, né, que, toda esofagite é erosiva. Por exemplo, eu tenho muito sintoma de refluxo, certamente minha endoscopia vem alterada. Não condiz, tá? Muitas vezes, até alguns estudos mostraram isso, que não existe uma relação clínica, tá? Entre o paciente sentir o refluxo e ele ter um achado extremamente positivo, tá? Então, tem gente que tem refluxo praticamente diário e às vezes pode ter uma endoscopia do tipo normal, como eu falei, 70% dos casos, tá? Outra coisa que é importante levar muito em consideração, tá, gente? É o seguinte, o paciente fala, fiz endoscopia, veio normal, tá? Esse paciente, a gente precisa, como médico, perguntar isso. O senhor tem usado medicamentos para refluxo? Porque muitas vezes ele fala, eu tenho uma endoscopia normal, mas ele fez uso de algum medicamento, né, nesses últimos tempos, ou tem feito uso contínuo, né? E aí isso acaba levando a muitas vezes, a um falso negativo do refluxo, tá? Então, muitas vezes a gente faz o exame, o paciente realmente pode ter a doença do refluxo, mas está usando a medicação, tá? Mascara, né, Ju? Ele mascara, exatamente, né? mascara o diagnóstico. Então, assim, como eu falei, 70% são do tipo não erosiva, tá? Então, vamos levar para vocês entenderem do jeito mais prático. 70% não tem ferida, tá? 30% tem ferida. Se o paciente está usando algum tipo de medicamento para melhorar esse refluxo do tipo omeprazol, tá? Esses 30% ele cai para 10%, ou seja, só 10% vão ter ferida no esôfago, tá? Então, praticamente 90% dos pacientes vão ter doença não erosiva. Então, assim, é uma coisa que acaba atrapalhando a gente. Então, o que a gente sempre fala, logicamente, depois a gente vai acabar falando disso, existe
um protocolo de tratamento que a gente chama de test and treat, que a gente começa a dar a medicação para o paciente, que ele começa, tem um pouco de sintoma, a gente dá a medicação antes até de fazer a endoscopia, em alguns casos em que não há os sinais de alarme, que a gente vai falar também, mas ultimamente o que tem se visto é, assim, tentado buscar pelo menos um exame complementar, tá? Iniciando sempre pela endoscopia para a gente poder avaliar tanto o exame prévio, antes do paciente começar a tratar, tá? Então, para a gente avaliar a resposta do tratamento e, mais do que isso, para a gente avaliar o prognóstico do paciente. O que é prognóstico? A gente vê o quão grave essa doença está, o quanto a gente precisa seguir esse paciente, né? Porque nem sempre a doença do refluxo pode ser uma coisa tão simples, né? O Dr. Felipe já falou, mas podem haver complicações, né? Então, a gente precisa ter isso muito bem alinhado. Então, essa é a ideia de fazer endoscopia. Vir normal, calma. A gente precisa pensar em outras estratégias, né? E, logicamente, vir normal, tá? A gente precisa também avaliar a qualidade também do exame, tá? Então, a gente tem que avaliar isso. Por isso é a equipe multidisciplinar, a gente precisa ter uma clínica que a gente confia até no colega, que a gente saiba onde a gente está fazendo, porque muitas vezes isso é extremamente importante. Às vezes, pequenas alterações passam desapercebidas, mas que são importantíssimas para poder fechar o diagnóstico, né, e para poder realmente levar em consideração diagnósticos outros, né, que não seja só refluxo. Tá? Legal. E lembrar também, né, que nem sempre aqueles pacientes que mais apresentam alterações na endoscopia vão ser os mais sintomáticos. Às vezes eles podem ter muito menos sintomas do que um paciente que tem pouca alteração, ou às vezes não tem quase nada de alteração na endoscopia, né? Não existe essa relação, tá? Então, é como eu falei, isso já foi provado que não existe uma relação entre o sintoma e o achado endoscópico, tá? Então, por isso que é importante a realização do exame, tá? Porque não existe essa relação. Tá? Legal. Pelo que eu entendi, então, é importante, assim, você procurar um médico de confiança, né? Procurar uma clínica de confiança, porque não necessariamente vai ter algum sinal no exame de endoscopia ou não. Então, assim, precisa do diagnóstico da equipe como um todo, né? Acho que tem vários fatores aí, então isso é muito importante. Perfeito. O diagnóstico da doença do refluxo, ele é multifatorial, a gente fala, né? É um conjunto de fatores para a gente caracterizar a doença do refluxo, né? Então, isso é importante ficar bem claro para o paciente, né? Porque senão ele vê uma endoscopia normal e ele fala, eu não tenho, então quer dizer que eu não tenho, E aí não né? volta nem no médico. Então, assim, então, na verdade, é o seguinte, Fer, assim, antigamente, como é que era o diagnóstico? Era exatamente esse como você falou, né? Sintoma 2 vezes por semana, de 4 a 8 semanas, tá? Esse era o diagnóstico de que o paciente tinha já a doença do refluxo, tá? Sim. Hoje a gente fala que esse diagnóstico, na verdade, são todos esses sintomas associados a um exame positivo. Sim, tá? isso, é então, um conjunto, assim, né? A gente multifatorial. precisa fazer, por exemplo, a minha endoscopia veio normal, tenho refluxo, tenho sintoma de refluxo. Existem outros exames também, que logicamente a ideia de procurar a equipe médica e não começar a tomar medicação por conta própria, né, justamente para a gente poder chegar no diagnóstico, né? Existem implicações do uso contínuo da medicação, tá? E um diagnóstico que nem é um diagnóstico muitas vezes certeza, né? Então, comecei a tomar, melhorei. Mas será que era realmente só um refluxo? Entendeu? Então, existem outras alterações que podem melhorar e não ser totalmente uma doença do refluxo, né? Então, a ideia de fazer exames, sintomas positivos com um exame conclusivo, né, em relação ao caso. Mais ou menos isso. Perfeito. Tá ok, então. Eu acho que tá respondido. Vamos seguir para a próxima. Bom, tem um pessoal, deixa eu falar, o pessoal está mandando perguntas aqui no chat. Pessoal, eu vou seguir pelas perguntas que a gente já recebeu antes, tá? E depois eu vou passando para as perguntas que vocês estão mandando aqui no chat, tá ok? Então, dando sequência, bom, aqui eu vou mandar essa para o Dr. Felipe. Existem outros exames, além da endoscopia, que podem auxiliar no diagnóstico de refluxo? Eu acho que até bate aí com a pergunta anterior, né? Tem, sim, existem, embora não sejam exames endoscópicos, são muito importantes, a realização deles também, né? No auxílio, no complemento aí desse diagnóstico, né?
Tem a manometria, que é um exame aí que vai avaliar a motilidade do esôfago, né, a movimentação ali do esôfago, né? Tem a pH-metria, que é um exame que vai avaliar o retorno desse conteúdo do estômago para o esôfago, se tem, aí fica num período aí de 24 horas, né? Tem a impedância pH-metria, que é um outro tipo de exame, um pouquinho mais específico, que é a pH-metria, que ela vai avaliar, além desse refluxo, o tipo de refluxo, né? Se é ácido, se é misto, se é alcalino, o que é, né? Tem também o exame contrastado do esôfago, né? Que esse exame é como se fosse um raio-x, né? Que o paciente vai engolir ali um líquido que vai aparecer nessa imagem como se fosse de raio-x e vai apresentar e vai mostrar para a gente alguma alteração que tem ali, principalmente na anatomia do esôfago ali, né? Tem também a nasofibroscopia, que daí é um exame mais específico, de otorrino, que daí vai avaliar principalmente a nasofaringe aí, né? Esses são, assim, os principais que a gente pode ter no auxílio aí do diagnóstico do refluxo. Legal. Beleza. Vamos lá, vamos seguindo, porque tem bastante pergunta aí no chat, o pessoal tá mandando. Bom, deixa eu ver a próxima, para a doutora Janaíne. O que podemos fazer para melhorar o refluxo? O que devemos evitar para não piorar? Oi, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Janaíne, sou formada na Santa Casa também e faço parte da equipe dos endoscopistas da Endovale. Então, é muito importante essa pergunta, porque realmente existem fatores de piora e melhora do refluxo, e que são alguns aspectos que são muito fáceis do paciente mudar, melhorar, e que não depende nem de medicação e que realmente influenciam muito na doença. Então, basicamente, eles vão atuar em duas formas. Na pressão intraabdominal, no aumento dessa pressão, que favorece o refluxo, e também no funcionamento da válvula, porque a gente tem, entre o esôfago e o estômago, a gente tem uma válvula, como foi dito anteriormente, que ela ajuda a segurar o alimento, o líquido que está no estômago, para ele não voltar. Então, alguns aspectos podem influenciar nessas duas abordagens aí, que podem influenciar no refluxo. Então, por exemplo, o paciente, quando ele geralmente ganha peso, o paciente que já é sobrepeso ou obeso, normalmente ele apresenta mais refluxo. É bem comum o paciente relatar para a gente: ganhei peso e agora comecei a sentir refluxo, ou então piorou o sintoma. E o inverso também é verdadeiro. Geralmente o paciente, quando emagrece, ele refere uma melhora do refluxo, porque o peso, ele interfere de duas formas: ele aumenta a pressão intraabdominal e também ele favorece a formação de hérnia de hiato, que é uma alteração anatômica que vai favorecer o refluxo. Então, o paciente, quando engorda, ele aumenta o refluxo simples e também aumenta a hérnia de hiato. Então, a hérnia de hiato favorece o refluxo, então piora de todas as formas, né? E também tem alguns comportamentos que podem aumentar essa pressão intraabdominal. Então, quando o paciente faz refeições muito volumosas, que a gente falou no começo, então o ideal é fracionar essas refeições, né? Comer várias vezes ao dia, em menor quantidade, principalmente à noite, evitar de tomar líquido junto com as principais refeições, então deixar para tomar a sua água, o seu suco entre as refeições, principalmente à noite, né? A gente pede que o paciente aguarde alguns minutos para deitar, em média, assim, o ideal seria de 1 a 2 horas, então não comer e deitar logo a seguir, por isso que a última refeição é muito importante, porque geralmente a gente se alimenta e deita, então isso acaba favorecendo o refluxo, né? Tem alguns pacientes que até precisam levar a cabeceira da cama para poder sentir uma melhora. E tem alguns aspectos que influenciam no funcionamento da válvula. Então, tem alguns alimentos que a gente já sabe, através de vários estudos, que relaxam essa válvula. Então, alimentos como café, chocolates, alimentos que têm hortelã, eles costumam relaxar. E os alimentos que são gordurosos, cítricos, eles não influenciam na válvula, mas eles aumentam o refluxo e eles causam mais acidez e lesões nessa região. E também tem um fator muito importante que a gente já sabe que influencia, que é o cigarro. Então, os pacientes que fumam, eles costumam ter mais queixas de refluxo. Então, uma das medidas de melhora é diminuir, ou o ideal é parar, né, o cigarro. Então, esses são os fatores mais importantes.
Legal, E perfeito. é legal Ótimo. porque o paciente pode fazer e não precisa necessariamente de medicação, de cirurgia, são coisas simples, são difíceis porque fazem parte do hábito do paciente, mas não é difícil, é bem fácil de entender. Legal, legal, beleza. Tá ótimo, então. É, vamos para a próxima. É, eu acho que essa já foi respondida um pouco aí. É assim, estou tratando de refluxo e não melhoro. Por que será? Essa eu vou mandar aí para o Dr. Júlio. Que a pessoa está tratando o Vamos lá. refluxo e não está melhorando. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, tá? Então a gente tem que levar em consideração aspectos, três aspectos, tá? Então, primeira coisa, paciente, médico e medicamento, tá? Então, vamos começar por aí. Estou tratando o refluxo, não melhora, tá? Então, primeira coisa, o médico prescreveu a medicação na dose e no horário correto, então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. A segunda, o paciente está usando a medicação corretamente, como foi prescrito, né? Associado, logicamente, aos hábitos, né, como foi descrito aí pela doutora Janaína, então tem feito hábitos diferentes, né, então tem ponderado em relação à alimentação, né, então, alguns estudos, eles mostram até em relação à própria alimentação, a retirada de alguns medicamentos, de alguns alimentos, né, que a gente falou, que a doutora Janaína acabou citando alguns que são já associados à piora do quadro, né, do refluxo, mas a gente sempre tem que ponderar, logicamente, como equipe nutricional, se a gente também não poder retirar toda a dieta do paciente, ele não deixar de seguir o tratamento justamente porque ele está totalmente restrito, né? Então, ele não vai aguentar por muito tempo esse novo hábito, né? Então, tem que, lógico, começar aos poucos retirando, a gente sabe todas os alimentos, né, que a doutora Jana me falou, e alguns hábitos que a gente sabe que realmente podem levar ao refluxo. Então, primeiramente o médico, segundamente o paciente, né? Terceiro, tá? Uma coisa que não sei se muitos dos pacientes sabem, mas existem alguns medicamentos que podem ter ou não uma boa eficácia, dependendo do tipo, assim, da farmacologia da medicação, tá? Então, comprei um medicamento. Existe uma diferença, a gente nota, por vezes, clinicamente, durante o tratamento, de medicamentos genéricos e medicamentos não genéricos, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, tá? Existe uma diferença, tá, entre pacientes, por exemplo, etnicamente, tá, existe uma diferença étnica em relação à medicação, à melhora, né, com alguns medicamentos. Então, por exemplo, os caucasianos, os brancos, né, alguns estudos mostraram que eles têm uma ultrametabolização da droga, tá? Então, a gente dá, por exemplo, uma medicação, o omeprazol, tá? Uma ultrametabolização quer dizer que o quê? Que ele metaboliza muito rápido. Então, o tempo que deveria ser esperado de ter uma melhora do sintoma, por exemplo, de 6 horas, né? Se ele metaboliza muito rápido a medicação, em 2 horas ele já sente novamente novos sintomas, tá? Então, isso é uma coisa que é importante se levar, tá? Quer dizer que passa o efeito rápido, né? Exatamente. A outra metabolização, exatamente. O efeito da medicação não é tão duradouro quanto se espera, tá? Outra coisa, tá? Em relação à altura do refluxo, tá? Então, é um refluxo muito alto ou é um refluxo baixo? Eu sinto só aqui perto do estômago, sinto um pouco de incômodo, ou eu sinto na garganta aquele líquido ácido, aquela saliva espessa, me incomoda. Então, isso existe, na verdade, existe uma diferença entre o tipo de sintoma do paciente. Geralmente, os pacientes que têm os sintomas mais altos, eles têm uma resposta menor ao tratamento, tá? Achados endoscópicos, sim, pode falar. É legal também falar que tem alguns, como o Felipe falou, alguns refluxos que não são ácidos, né? Exatamente. Então, isso é bem complicado, porque os antiácidos que a gente costuma usar, os omeprazóis da vida, eles não vão ter efeito para esses pacientes, não é a maioria, mas pode acontecer, e aí o paciente fica tomando ad eterno e não melhora. Então, às vezes, é um caso de fazer uma pH-metria, uma impedanciometria, para ver se esse refluxo é ácido, porque se ele não for ácido, essa medicação está sendo usada em vão, né? Ela não vai melhorar mesmo, e às vezes tem que agir de outra forma, outros medicamentos, né? Isso, exatamente. Então, assim, existem esses mecanismos, existe esse realmente, como a doutora Jana me falou, né?
esse refluxo, ele pode ser... Então, o refluxo, a gente caracteriza ele em duas formas, né? Então, formas físicas e formas químicas, né? Então, as formas físicas é assim, o refluxo, ele é um refluxo supino, ele é um refluxo, por exemplo, eu estou deitado, é ortostático, eu estou em pé, eu estou tendo muito refluxo em pé. Eu tenho muito refluxo deitado. Então, isso é importante para a gente saber, tá? Segundo, é um refluxo, ele é um refluxo ácido, é um refluxo básico, não fracamente ácido, como a gente classifica, né? Então, isso é importante a gente saber. Alterações anatômicas, paciente aí que, fiz uma cirurgia do estômago, reduziu o estômago, qual tipo de refluxo tem? É o refluxo igual a de todo mundo? Não, não é igual a de todo mundo, tá? Então, tirei a vesícula, tem um refluxo, piorei um pouco do refluxo, isso é plausível, isso pode acontecer? Pode acontecer, então são coisas que, assim, a gente tem que levar a individualidade, como a gente fala, né, a doença do refluxo não é uma coisa tão básica, tão simples, tá? Por exemplo, infecção pelo H. pylori, né? Então, essa bactéria que todo mundo tanto fala, né? Então, tem H. pylori, ele implica no refluxo? Sim, implica no refluxo, tá? Então, muitas vezes os pacientes que têm um H. pylori positivo, eles podem responder melhor às medicações, né? Em prol daqueles que têm a bactéria negativa. Então, é mais um alerta para a gente poder pensar, vou fazer a endoscopia, vou ter que avaliar, tem a bactéria, não tem, né? E aí, então, são vários leques, né? São várias formas da gente pensar para a gente poder classificar. Nossa, mas por que não está melhorando? Então, não é algo tão básico. O importante é falar tudo, né? Sim. Então, assim, isso é você sentar exatamente, sentar com o especialista explica, tirar toda essa história, né? Que a gente chama de anamnese, a história clínica, isso é extremamente importante, né? E aí, assim, além disso tudo, né, por fim ainda, a gente pede o exame, né, e aí vamos supor, olha, a minha história clínica está batendo com uma coisa, o paciente está bem aderido, tal, faz tudo bonitinho, tudo certinho. Então vamos lá. Vamos ver o exame de endoscopia. Vale a pena, às vezes, repetir a endoscopia? Vale a pena repetir, como eu falei, a equipe onde eu acho que seja mais bacana de fazer, isso é a intimidade do paciente com o médico, ou dos outros colegas também com a equipe, né? Então, eu acho que aqui é um lugar bacana, eu confio nos médicos desse local, então vamos fazer a endoscopia para a gente ver, porque existem diagnósticos diferenciais também, né? Então, muitas vezes a endoscopia, eu estou tratando, não melhora. Por quê? Porque, por vezes, deixou-se passar no exame, alguma alteração pequena, ou às vezes até mais evidente, que não foi vista, entendeu? Então, a gente tem que analisar tudo isso. Existem alterações em diversas halls de diagnósticos diferenciais, né, que não vale a gente entrar aqui, mas que eles podem levar a esse tipo de abordagem, paciente que trata e não melhora, né? Legal. Então, isso é importante a gente levar em consideração. Beleza, certo? Tá ótimo, beleza. Bom, vamos lá que tem bastante pergunta aqui ainda, gente, o pessoal mandou aqui no chat. Bom, vamos lá, a próxima aqui eu vou mandar para a doutora Fernanda, e assim, a tosse pode ser um sinal de refluxo, doutora? Soltar meu microfone. A tosse, ela pode ser, sim, um sinal de refluxo, né? Como eu falei, a gente tem os sintomas típicos, que são os mais comuns, que é a pirose, que é a queimação, e a regurgitação, e a gente tem alguns sintomas que não são tão típicos, mas que também podem ser decorrentes do refluxo, né? Por quê? Porque o refluxo, ele pode acometer o esôfago, que é aquele órgão que eu falei entre a boca e o estômago, mas ele pode acometer locais que não são o esôfago também. Muitas vezes esse refluxo, esse conteúdo que volta, ele vai até a boca, ele vai até a laringe, ele vai até o nariz, né? E ele vai até os dentes. Então, pode acontecer muitas coisas decorrentes desse refluxo que não só machucar, fazer aquelas feridinhas no esôfago, né? Então, uma das coisas que pode acontecer é a tosse, né? É muito comum o paciente ter tosse, rouquidão, né? Às vezes, dificuldade para engolir. Então, isso é muito, muito frequente, a gente vê em pacientes que têm refluxo referirem isso, ou pigarro, aquele fica toda hora, né? Isso pode ser refluxo também. De bola, né, na garganta. De bola, que é uma das queixas mais comuns, né, Jana? A gente vê o paciente falar, tô com uma bola na garganta,
né? O que é a bola? É o refluxo que está incomodando, né, o paciente todo o tempo. Então, ele refere muito essa bola para a gente, né? E além da tosse, da rouquidão, né, do pigarro, a asma, isso, exatamente. Muitas vezes começa a ter asma quando é adulto. Imagina, a asma do adulto muitas vezes é refluxo, não é a asma propriamente, né? Outra causa que também é muito comum, o paciente às vezes acha que está infartando, é a dor no peito. O paciente tem um refluxo tão importante que dói atrás do peito. E é uma das causas frequentes dele ir no pronto-socorro, ele acha que está infartando. E aí o médico do pronto-socorro vê que não está infartando e pede a endoscopia. Por quê? Porque ele quer ver se tem algum sinal de refluxo nessa endoscopia. Então, é um sintoma atípico, um sintoma não comum, mas que acontece também. Um outro sintoma também a gente pode ter o que eu falei do dente, o desgaste dentário. Muitas vezes você vai no dentista e fala, seu dente está desgastado. Pode ser refluxo, né? Assim como aqueles sintomas otorrinolaringológicos que a gente fala, que são sinusite, rinite, né? Também são sinais que podem ser refluxo. Que daí a nasofibroscopia também auxiliaria nessas alterações também, né? Isso, porque na nasofibra você vê um sinal que está inflamado, está vermelho, e aí fala, pode ser refluxo, né? Lembrando que essas são causas menos típicas, então a gente não pode falar que isso é refluxo, a gente tem que descartar tudo para falar que isso é decorrente do refluxo. Né? Então, mas tem inúmeros outros sintomas que o paciente pode sentir, que não a regurgitação e a queimação, que podem ser decorrentes do refluxo, sim, como a tosse. Inclusive até a halitose, né, Fer? Isso, hálito muito ruim, às vezes é uma coisa que a gente é muito procurado por isso, né? Então, nossa, eu tô com hálito ruim. Aí, assim, lógico, a gente sempre indica, passa no bucomaxilo ou no dentista, né, nossos colegas, mas para eles analisarem realmente a cavidade oral, se não existe nenhum tártaro ou alguma alteração em relação à gengiva, e que pode ser até secundária, né? Então, analisar se essa halitose ela tem relação com a parte superior, né, dentária mesmo, ou se realmente pode ser até um refluxo, né? E assim, só falando em relação aos sintomas, aí como o Vinícius falou, né? Aqui como o Vinícius falou, então, assim, é importante, estatisticamente, né, foi mostrado que mais ou menos por volta dos pacientes, 12% dos pacientes, eles têm os sintomas típicos de refluxo, que é esse, né, de queimação atrás do peito, né, e esses 12%, tá, brasileiros, né, que tem essa queixa, isso já vai para 20% se a gente levar em consideração sintomas atípicos, ou seja, por volta de 8% dos sintomas, eles podem ser atípicos, então a gente fala, nossa, mas será que é pouco? Não, é bastante, né? Então, às vezes, o paciente tem só uma tosse, tem só uma rouquidão, tem só um desgaste dentário, tem só... E aí você fala, nossa, mas será que pode ser? Sim, pode ser. Então, muitas vezes acaba, como a doutora Fernanda falou, passa no otorrino, o otorrino faz alguns exames, tem uma história clínica, mas mesmo descartando tudo, ele fala, pô, mas pode ser realmente um refluxo, aí pede endoscopia. Então, é importante, realmente tem relação sim. Beleza. Vamos seguir aqui, ó. Tem mais 20 minutos de live aí, e a gente ainda não conseguiu chegar nas perguntas do chat para o pessoal. Bom, eu vou seguir aqui, ó. Vou perguntar para o Dr. Bruno agora quais são as indicações de cirurgia para doença de refluxo, né? Faz cirurgia quando precisa? Isso. Boa noite, meu nome é Bruno, eu sou médico cirurgião também, endoscopista. E é uma pergunta muito frequente, assim, né? Todo mundo tem refluxo, tem que operar, como que funciona? O Dr. Júlio e a doutora Janaína já falaram um pouquinho dos outros métodos de tratamento, né? Então, geralmente, o tratamento de primeira escolha é o medicamentoso e as medidas comportamentais, né? Isso que a doutora Janaína explicou. E alguns pacientes terminam precisando da cirurgia, que digamos que seria um passo a mais aí nessa sequência de tratamento, né? Isso é muito individualizado. Antigamente, quando se tinham poucos remédios para poder tratar o refluxo, a cirurgia era muito mais indicada. Hoje a gente tem remédio muito potente para reduzir a acidez do estômago, né? Então tem que ser muito bem individualizado a indicação da cirurgia, né? E o que a gente vai levar em conta quando vai pensar para o paciente se vai fazer uma cirurgia ou se vai tratar só com o remédio?
a gente tem que levar em conta a idade do paciente, né? Os sintomas, se o paciente está tendo muitos sintomas, está tendo pouco sintoma, o que ele tem de outras doenças, né? Às vezes tem uma doença cardíaca grave, isso tudo a gente tem que pesar na hora de indicar a cirurgia. Ou se ele tem algum defeito anatômico importante, né? A doutora Janaína já falou, por exemplo, da hernia de hiato. Então, vamos explicar mais ou menos um pouquinho, bem rapidinho, como que funciona, né? Igual a doutora Fernanda falou também, o esôfago ele é um tubo que liga a boca até o estômago. E ele tem 2 esfíncteres, tem 2 válvulazinhas, uma na parte superior e uma na parte inferior, na junção do esôfago com o estômago. E essa válvula, geralmente, ela está fechadinha e impede que o conteúdo do estômago volte para o esôfago. Esse conteúdo pode ser ácido, que é o mais comum, ou ele pode ser alcalino, quando, por exemplo, volta o conteúdo lá do intestino para dentro do estômago e às vezes pode chegar até no esôfago. Tem alguns pacientes que às vezes eles têm um defeito anatômico que a gente chama de hérnia de hiato. O que é isso? É quando parte do estômago sobe do abdômen para o tórax. Geralmente essa transição do esôfago para o estômago, ela fica bem no nível do músculo que chama diafragma, que é a divisão entre o tórax, o peito, e o abdômen, a barriga. Tá? Então, quando parte do estômago sobe para o tórax, essa válvula ela tende a ficar um pouquinho mais frouxa e aumenta a chance do paciente ter refluxo. Tá? Todo paciente que tem hernia de hiato precisa operar? Não necessariamente. Então, isso vai depender daqueles sintomas que ele teve, né, daqueles fatores que a gente falou. Então, quando que geralmente a gente indica, né, além dessa questão individualizada, a gente vai pensar, por exemplo, aquele paciente que é jovem, que tem muitos sintomas de refluxo, que a gente acha que ele vai precisar usar o medicamento durante um longo período. Esse paciente talvez seja um candidato à cirurgia. Claro que a gente tem que levar em conta a escolha do paciente. Tem paciente que é jovem e não quer prefere tomar remédio do que operar, tá? Mas geralmente esse paciente que vai precisar usar o remédio durante um longo tempo, apesar dos medicamentos serem muito seguros, seria uma das indicações para poder fazer a cirurgia. Ou então aquele paciente que mesmo tratando ainda tem muito sintoma e às vezes ele tem algumas consequências da doença do refluxo, né? Então, às vezes ele pode ter úlcera no esôfago, igual o Dr. Felipe falou, né? Ele pode ter estenose, pode ter uma coisa que a gente chama de epitélio de Barrett. O que é isso? Às vezes, por conta do excesso de acidez ali no esôfago, o tipo de revestimento do esôfago ele muda. Ao invés da célulazinha que está ali ser uma célula parecida com o esôfago, ela começa a ficar com uma célula parecida com o do intestino. Qual que é o problema disso? Que aumenta um pouco a chance do paciente ter câncer, tá? De esôfago. Então, às vezes, quando o paciente tem essas complicações, também pode ser um paciente que seja candidato à cirurgia. Igual eu falei, não necessariamente porque ele tem um desses fatores, ele precisa fazer cirurgia, né? A gente tem que levar em conta todos aqueles outros fatores que eu falei de idade, de comorbidade, se está tendo sintoma ou não, mas geralmente a gente indica para esses pacientes a cirurgia. Legal, perfeito. Eu acho que já vai fazer um link aí com a próxima pergunta também, esse finalzinho, que é o refluxo ele pode causar complicações? Para a doutora Janaína, para responder para a gente. Só acrescentar o que o Bruno falou, é importante essa questão da cirurgia, que o médico que pediu o exame, normalmente é ele que vai avaliar caso a caso e ele que vai indicar. Porque muito paciente faz exame com a gente e fala, doutor, é caso de cirurgia? A gente, lógico, tem uma experiência, todo mundo aqui fez ou clínica ou cirurgia, né? Então vê muitos casos, mas isso é uma conduta do médico que pediu o exame. Então, a gente normalmente fala o que deu no exame, a nossa impressão, mas a gente deixa sempre a critério do colega, né, se ele vai operar ou não. E só acrescentar um detalhe em relação às alimentações que influenciam na válvula, que eu não falei anteriormente, a bebida alcoólica, ela também aumenta a acidez do estômago e ela também relaxa o esfíncter. Então, aqueles pacientes que têm muitos sintomas, é bom evitar o excesso, né, todos esses alimentos a gente não vai fazer uma restrição, porque como vocês já falaram, não tem como, né, viver sem nada, mas evitar o excesso, né. As complicações, eu acho que já foi dito aqui, só para resumir, são alterações que a gente vê justamente na endoscopia, então por isso que é importante fazer o exame, que é muito comum todo mundo falar, eu tenho refluxo, é muito comum, as pessoas falam entre elas, eu também tenho, mas por que é importante fazer o exame? Justamente para a gente ver se tem lesões e possíveis complicações, porque algumas são graves. Então, com o exame, a gente consegue analisar
avaliar se tem, né? Então, erosões, úlceras, essas úlceras às vezes elas podem sangrar, estenoses, que são cicatrizes nessa região, então vai diminuindo o tamanho do esôfago. Tem paciente, hoje em dia não é tão comum, mas pode acontecer do paciente fechar parcialmente esse esôfago, então ele não consegue comer adequadamente, ele engasga. É bem comum o paciente falar, eu bebo líquido, desce, mas quando eu como um pedaço de carne, engasga. Às vezes pode voltar o conteúdo, o paciente pode vomitar, né? Além disso, ele pode ter essa transformação celular que o Dr. Bruno falou. Então, ele vai mudando o tipo de célula para justamente se adaptar, porque ele não está acostumado a receber tanto ácido, né? Então, ele vai mudando a célula, ela vai se transformando e infelizmente, pode transformar num câncer. Então, é importante a gente fazer o exame para detectar, e quando tem essa alteração, o paciente periodicamente tem que fazer o exame, porque a gente vai olhar essa região, que é o esôfago de Barrett, né? Que todo mundo pergunta o que é, nada mais é do que uma transformação celular. Então, a célula muda o tipo para se adaptar. E é importante esse paciente sempre fazer as endoscopias, a gente olha o local, que a gente consegue visualizar na endoscopia, a gente identifica o local, e ali a gente sempre vai fazer biópsias, porque é a biópsia que vai para o laboratório e que vai dizer para a gente se essa célula está alterada, qual o grau de alteração. Então, ela vai piorando, a gente classifica de displasias, que são alterações ainda benignas, até uma displasia que vai piorando e forma uma célula maligna, né? Vamos dizer assim, que seria o câncer. Então, esse paciente tem que ser sempre avaliado, fazer várias vezes endoscopia, e a gente vai sempre fazendo as biópsias avaliando. Em alguns casos, quando começa a alterar muito, já faz o tratamento, então é legal que tenha o tratamento antes, né, de virar um câncer, e aí esse paciente não evolui para um quadro pior. Acho que basicamente é isso, porque todo mundo já falou um pouquinho, né, das complicações. Porque vai chegando no final, né, umas respostas elas vão se cruzando aí. Mas eu tenho uma nova agora aqui, essa vai ser novidade, que é o pessoal está perguntando o que é o Excreta. O pessoal quer saber o que é o Excreta, que eu acho que é para tratamento, né, do é bem novo, né, esse tratamento. E aí, essa pergunta eu vou direcionar para o Dr. Bruno, que eu acho ele tá bom. pode falar. O pessoal tá antenado aí, né? Tem bastante pergunta o Excreta, o Excreta é um procedimento que ele é endoscópico, né? Um tratamento endoscópico, e a gente fala que ele é minimamente invasivo, então, assim, não tem corte nenhum, né, do lado de fora do paciente. O procedimento que a gente faz, em um hospital, a gente fala, o paciente faz o procedimento dura de 40 a 60 minutos no máximo, e o paciente vai embora para casa no mesmo dia, né? Apesar de já ter bastante tempo que tem esse tratamento fora do país, ele chegou aqui em 2017. E como que ele funciona, né? Acho que depois está até um videozinho aí para poder mostrar. Mas o paciente ele vai dormir, então para o paciente é como se fosse uma endoscopia normal, tá? Não vai ver nada. A gente entra com catéter. Quer que eu coloque Quer perguntar uma coisa? Pode colocar. Aí eu vou explicando. Pode colocar o vídeo, enquanto isso eu vou explicando. Tá ok. Tá? Então o paciente dorme, não vai sentir nada, tá? A gente faz uma endoscopia primeiro, vê se tem confirma se tem alguma alteração, né? A gente entra com um catéter pela boca do paciente. Na ponta desse catéter ele tem um balão. Tem um balão e algumas agulhas bem pequenininhas, né? E a gente vai lá no esfíncter inferior do esôfago, lá na musculatura, naquela válvula que eu expliquei que fica entre o esôfago e o estômago, tá? E ali, esse aparelho, ele vai emitir ondas de radiofrequência, que elas vão fortalecer a musculatura dessa região. Então, qual que é a ideia do Excreta, né? Ele é fortalecer a região da tensão do esôfago, do estômago, para essa válvula ficar um pouco mais apertada. E o conteúdo do estômago não voltar para o esôfago, né? Tem alguns estudos já mostrando que os pacientes que fazem esse tratamento, que ou eles diminuem muito a dose do remédio que precisa tomar, ou param de tomar o remédio, não precisa mais tomar o remédio, né? E melhoram também a qualidade de vida. E essa vantagem de ser um procedimento que não tem corte, é minimamente invasivo. Então, digamos assim, que ele seria um tratamento
entre o medicamento e entre a cirurgia, né? Igual o doutor Janaíne falou, a indicação da cirurgia é do clínico, é do médico que está, ou cirurgião que está acompanhando esse paciente, porque é exatamente ele que vai analisar aqueles fatores que eu falei de idade, se tem doença, se não tem, se tem algum fator anatômico ou não, né? Mas seria uma ponte, né, entre o tratamento com o remédio e a cirurgia. Essa é uma opção mais nova aí que a gente tem aqui no Brasil para poder tratar a doença do refluxo. Legal, legal. Pessoal, eu passei o vídeo aí, acho que deu para todo mundo ver, né? Caso não tenha dado, depois eu vou disponibilizar lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Bom, seguindo aqui, ó, a gente tem mais 9 minutos de live e tem algumas perguntas do chat aqui. Então eu vou fazer as perguntas e aí, se puder, aí vocês veem que responde e responder rapidinho, porque senão não vai dar tempo da gente fazer todas elas, tá? Bom, primeiro, meu refluxo piorou muito na gravidez, mas meu médico não deixou fazer endoscopia. Pode? Grávida fazer endoscopia? Pode. Pode. Na verdade, pode, né? O que acontece com a gravidez? A gente sempre tem que pesar o risco-benefício, né? Isso que é importante sempre que se fala em gravidez e endoscopia. Por quê? Porque a endoscopia a gente usa sedação, a gente usa uma medicação que vai fazer com que o paciente durma. E esses sedativos, apesar de serem leves, né? Não é uma anestesia geral, nada disso, eles podem afetar o feto, principalmente no primeiro trimestre, né? Então, a gente evita fazer no primeiro trimestre justamente pelo risco, tá? Então, tem que se pesar, por isso tem que ter esse contato endoscopista médico que solicitou o exame, porque a gente tem que ver o risco-benefício, né? E fora que é uma questão muito comum, né? Justamente porque aumenta a pressão intra-abdominal, né? Porque tem um volume muito maior, então é uma queixa frequente das gestantes. Frequente. E a gente sabe que, às vezes, não vai acrescentar tanto essa endoscopia nesse momento, que é um momento de maior risco, né? Exatamente, é o que às vezes o médico prefere medicar e ver se há a melhora do sintoma do que correr o risco de fazer o exame com sedação, né? Para não ter o risco para o feto. E é importante também avaliar o tratamento na gestante, tá? Então, isso é importante conversar com o seu médico, porque tem medicações que não são indicadas para paciente gestante, tá? Então, tem medicações que devem ser evitadas, porque elas têm o risco de teratogenicidade, então de causar o mal para o feto, tá? E as medidas comportamentais ajudam bastante nesse caso. São as principais, né? Às vezes até o uso de alguns antiácidos também podem ajudar. Gente, rapidinho, vamos fazer Tá. É porque senão não vai dar tempo, tá acabando. Não, tranquilo. Vai lá. Vamos lá, a próxima é assim, uma vez tendo esofagite grave, pode dar de novo? Rapidinho. Pode dar de novo, tá? Então, assim, existe uma relação do primeiro exame endoscópico com os seguintes, tá? Então, muitas vezes a gente fala para não usar nenhum medicamento, porque muitas vezes, é como eu falei, é o exame inicial e a gente tem que avaliar o prognóstico. Por vezes, tem pacientes que eles têm um achado mínimo na primeira endoscopia que nas próximas tem uma dificuldade de se melhorar essa esofagite, tá? Então, tem que ser uma coisa seguida muito à risca. Então, muitas vezes o paciente pode ter uma esofagite grave no início, né? Uma esofagite intensa, né? E aí deve-se fazer o tratamento correto para realmente reavaliar, mas isso pode se manter, tá? Beleza. Então, é por isso que é importante seguir muito. A doença não é uma coisa tão simples de ser tratada, tá? Beleza. Infelizmente, é uma doença que pode voltar, né, durante a vida, então não tem jeito. Também, como você falou, Jana, as medidas comportamentais, não é porque o paciente está tomando remédio que ele não precisa mudar os hábitos. Então, ele tem que também associar mudança do hábito, né, e com o uso da medicação, tá? Legal, beleza. A próxima pergunta aqui, assim, existe algum tratamento feito pela endoscopia que possa ajudar? Eu acho que foi o que o Dr. Bruno falou, né? Respondeu, né? Respondeu, né? O Stretta, né? O Stretta. Tem alguns estudos experimentais também para correção da hernia de hiato por via endoscópica. Por via endoscópica. Só que ainda não estão disponíveis, ainda estão em protocolo de estudo. O que tem disponível e aprovado é o Stretta. Legal, Vai um tempinho ainda para esses estudos aí evoluir e chegar ao tratamento na nossa mão ainda, né? Isso, exato. Certo. Beleza. Olha ali. E uma última pergunta aqui, como melhorar os sintomas do refluxo no idoso? Tem alguma diferença do idoso, porque a gente já falou bastante de tratamento, né? Mas tem alguma diferença específica para o idoso?
no tratamento de Pode refluxo? haver, tá? Pode haver. Então é o seguinte, muitas vezes os pacientes idosos, eles podem ter uma doença que é muito comum, principalmente na idade, no idoso, né? É o diabetes, né? Então, o diabetes, muitas vezes, a gente acaba diagnosticando mais no idoso. Algumas doenças, né? Não só o diabetes, tá? Então, vamos lá. Diabetes, doenças outras de motilidade do esôfago, tá? Que podem surgir, que fazem a contração do esôfago, tá? Contração do estômago e contração do esôfago, tá? Então, essas doenças, elas podem surgir na idade mais avançada, tá? E elas podem levar a um sintoma tanto do refluxo, tá? Quanto até de um refluxo secundário devido a uma doença, por exemplo, que acometa a motilidade do estômago. Então, a gente chama isso, um exemplo, chamado de gastroparesia, tá? Então, o paciente que tem um diabetes, por exemplo, que é idoso, que às vezes pode ter um diabetes de mais difícil controle, né? Nem sempre o idoso, pode ser até jovem, mas ele pode ter o que a gente chama de gastroparesia. Então, o estômago, ele não lança o conteúdo do estômago para frente de uma maneira tão rápida. Então, isso demora a esvaziar o estômago, isso vai fazer com que se tenha mais refluxo, tá? E outras doenças de motilidade que fazem a contração do alimento descer do esôfago para o estômago, né? E que muitas vezes o idoso pode ter uma fragilidade dessa musculatura, né? Com o passar dos anos, e o alimento não é totalmente empurrado de uma maneira tão rápida para o estômago, isso pode dar mais sintomas. Beleza. Então, Doutor pode ter uma piora. tem alguma coisa para acrescentar, alguém? É só falar porque a gente está acabando, está esgotando nosso tempo, porque senão o Instagram corta a nossa transmissão aqui de uma vez. Só lembrar para complementar da gestante, Uhum. que a Fer falou, sempre que gestante for fazer endoscopia, lembrar sempre que a gestante é um paciente à parte, né? Principalmente pelos riscos que envolve aí, né? Sempre que puder, se fazer em ambiente hospitalar, né? Com o auxílio do médico anestesista, isso é muito importante. Legal. Muito importante isso. Bom, chegamos ao final da nossa live, pessoal. Infelizmente não deu para fazer todas as perguntas aqui do chat. Infelizmente o tempo é curto. Quem sabe, se vocês quiserem outra live, deixem nos comentários aí. Lembrando que o vídeo da nossa live vai estar no canal do YouTube, então depois é só entrar lá para ver de novo, voltar numa pergunta que a gente não fez. Teve uma pessoa que perguntou aqui sobre doenças intestinais, que ela queria saber. A gente provavelmente vai fazer uma outra live sobre doenças intestinais, então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e no nosso site. Tá ok? Então, é isso aí. Vamos dar um tchau pro pessoal. E até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Obrigadão. Tchau. Obrigada.